Angélica é pedagoga aqui da escola e ela faz um trabalho específico com cada criança. Como é que essa criança chega aqui? Você identifica qual trabalho que deve ser feito com ela? Veja só, nossos alunos, né, eles chegam depois de uma avaliação, né, que eles passam na diretoria de ensino, passa também pelo CREESE, que é um órgão do Estado, onde tem uma equipe multidisciplinar que faz a avaliação dos nossos alunos. Então, eles identificam se tem paralisia cerebral, se é autista, se é síndrome de Down, e depois encaminha para fazer a matrícula aqui na Escola João Cardoso. Então, nossas crianças, elas são, assim, bastante comprometidas, né? Algumas têm um cognitivo preservados, outras não. Então, a gente tenta, dentro da pedagogia, adaptar algumas atividades às potencialidades dos nossos alunos, o que eles conseguem fazer. Muitas das vezes a gente ajuda, mas a gente tenta trabalhar de forma bem significativa, para que eles compreendam, né, o que a gente está trabalhando. Então, trabalha muito com concreto. É um trabalho gradativo, né, professora? Isso é. E também a gente, assim, os resultados são pequenos. Aí, se você for avaliar uma turma do ensino regular, eles progridem muito mais rápido. Mas, assim, qualquer progresso que o nosso aluno especial, por ser portador de necessidades especiais, o pequeno avanço é muito grande, né? E a gente vê, assim, a satisfação das mães e nossa, porque, assim, se a gente for avaliar um percentual de 1% de avanço, a gente considera, assim, 100%, porque para as dificuldades que eles apresentam. A senhora falou das mães e é interessante que elas trabalhem junto com vocês nesse processo, né? Isso é. Então, tem 2 turmas pela manhã e 2 turmas à tarde, que a gente chama de sala integrada. Então, as mães acompanham, né? Elas ficam vêm um pouco para a sala, mas elas ficam no refeitório e tem atividades para elas aqui na escola. E qualquer problema, qualquer dificuldade, a gente tem elas próximas para nos auxiliar. Então, a gente chama, a gente pergunta. Então, esse trabalho com as mães é muito importante e interessante. A gente consegue desenvolver um trabalho melhor porque tem a participação das mães. A educação é o caminho para a inclusão? É o caminho, exato. Além da pedagogia, existe uma educação psicomotora. E a Nivalda é a professora dessas crianças. Nivalda, explica pra gente o que é que você está ensinando para ele. Então, no momento, eu estou trabalhando com o Arthur, que eu estou trabalhando nos órgãos do sentido, e aí eu estou trabalhando hoje textura, que também vai auxiliar na parte pedagógica, certo? Ele compreender essa parte de texturas, a função tátil mesmo. Quais são as texturas que a senhora está trabalhando nesse momento? Hoje eu estou trabalhando o macio, aqui o algodão, né, Arthur? Toca aí, Arthur, no algodão. Tenho aqui totalmente oposto, que é uma lixinha. Áspero, né? Bem áspero, né? Né, Arthur? Ó, Arthur, como é áspero, né? Esse aqui é macio, Arthur? É? Arthur, olhe para a câmera. É macio aqui? É? Responda, Arthur. Responda pro rapaz ali. É macio e aqui é áspero, né? Você gostou mais desse? É áspero? Você gostou mais desse algodão aqui ou da lixa? Hein, Arthur? Gostou mais da lixa, foi? Que legal. Temos também aqui, ó, o papel celofane, que também faz um barulhinho, né, Arthur? Toca aí no papel. Aí, amasse ele. Vá, com as 2 mãos, Arthur. Levante um pouco a cabeça. Professor, esse trabalho com eles? Porque aqui a gente está desenvolvendo a parte motora do aluno, certo? Que vai auxiliar a professora E no dia a dia deles? No dia a dia, auxiliar para ele aprender também a se alimentar, entendeu? As atividades da vida dele diárias, AVDs, né? Vai auxiliando, o desenvolvimento. Arthur, ele, na realidade, ele não verbaliza corretamente, mas algumas vezes ele consegue se comunicar, certo, com a gente. É um dos alunos que a gente tem, assim, ele não tem totalmente preservado o cognitivo, mas ele tem uma preservaçãozinha aqui ainda.
Então, vai ajudando em todo esse contexto. A gente trabalha aqui para que ele consiga também, na vida dele, durante a vida dele, fazer algumas atividades. A gente tenta, certo? Nem sempre a gente consegue, porque é um trabalho lento, né? Às vezes a gente progride e daqui a pouco regride, certo? Mas aí a gente vai tentando fazer com que eles vá se comunicando através de gestos, né? Levantando um braço. Arthur, você está gostando aqui dessa atividade que o Kenil está fazendo? Levante a mão, se estiver gostando. Levante a mão, Arthur. Levante aí. Aí é a forma dele se comunicar, dizendo que está gostando, certo? Então, a gente procura o máximo possível trabalhar atividades que favoreçam o dia a dia do Arthur. Muito obrigada, professora. Parabéns. Cada dia que passa, estamos mais próximos do Exame Nacional do Ensino Médio. Para você ficar afiado na prova, olha só a dica que preparamos. Fala, galera maravilhosa, a galera que tá focada no Enem. Sou o professor Fernando Cabral, professor de Geografia, e estou aqui para dar aquela velha dica para vocês antes de fazer aquela prova do Enem, dar aquela olhadinha para ficar seguro, beleza? Vamos falar de Geografia no Enem, então é aquela matéria que geralmente a galera que não tem muita afinidade com a leitura, fica meio nervosa. Não fiquem nervosos, porque a prova do Enem é tranquila em relação à Geografia. O tópico que eu vou usar aqui para vocês, interessantíssimo, importantíssimo, que cai na prova do Enem e que vocês têm que ficar focado é globalização. Pô, e você fica, meu irmão, globalização é um assunto muito extenso, realmente é um assunto extenso, porque ele trabalha diversas temáticas, trabalha sobre economia, trabalha sobre meio ambiente, trabalha desenvolvimento dos países, sociedade, cultura. Então, há uma grande diversidade, uma gama de assuntos para a gente trabalhar sobre globalização. Mas primeiro vamos começar o início dela. Onde é que iniciou o processo de globalização? Na verdade, muita gente acha que a globalização inicia após a Guerra Fria, depois que acaba a Guerra Fria. Quando, na verdade, ela tem seu início lá no passado colonial, quando houve o processo de ocupação dos territórios, as grandes navegações, que é quando começa a primeira fase do capitalismo, que é o chamado capitalismo comercial. Se liga aí, ó. Capitalismo comercial é o início da primeira fase da globalização, quando você tem relações entre colônias e metrópoles. Aí vai se desenvolvendo, as colônias vão começando a exportar matéria-prima para as metrópoles, e aí chega numa fase da inovação, que é a fase da primeira revolução industrial. Aí a gente já pula para o século XVIII. A partir da primeira revolução industrial, inicia-se uma nova fase da globalização. Que fase é essa? É a fase do capitalismo industrial. Então, essa fase você observa que há o maior desenvolvimento, maior intensificação de exploração, os países começam a desenvolver mais, começam a integrar mais a economia, explorar mais territórios, e aí você tem um processo de desenvolvimento. Aí vem a segunda revolução industrial, os modos de produção industrial começam a ser intensificados, e aí vamos avançando um pouquinho mais, quando chega agora no século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial está acabando, os Estados Unidos lança propostas para criar alguns bancos, algumas instituições financeiras internacionais. Daí vem o surgimento de quem? FMI e o Banco Mundial, que são instituições financeiras que servem para quê? Servem para financiar países, para desenvolver, para reconstruir, para levar ao desenvolvimento econômico. Daí surge uma nova fase do capitalismo, que é a fase do capitalismo financeiro. Então a gente vê, ó, observe, nós falamos do capitalismo comercial, capitalismo industrial e agora capitalismo financeiro, que é a nova fase do processo de globalização. Lembrem que, após Segunda Guerra, inicia a nova fase, que é a fase do mundo que fica o quê? Bipolar. Dois polos, Estados Unidos de um lado, liderando o modelo capitalista, e União Soviética do lado, liderando o modelo socialista. E aí você tem a briga pela hegemonia mundial, onde os países começam a influenciar a cultura, começam a influenciar os demais territórios, para poder cada um puxar o lado do mundo capitalista e do lado socialista. Além disso, passando essa fase, começa agora, a década de 90, uma nova fase financeira, que é a multipolaridade, quando acaba a Guerra Fria. E aí surge uma nova ordem mundial. Consequentemente, a globalização ela passa a se intensificar cada vez mais. A partir da nova ordem mundial, a multipolaridade, ou seja, diversas nações comandando, você tem agora a fase do capitalismo informacional. Globalização intensificando, culturas misturadas, consequentemente, a tecnologia avançando cada vez mais. Valeu, galera. Fique esperta. Essa é a dica que a gente dá aqui para vocês do Enem. Um abraço e até mais. Valeu!
O Educa Mais chegou ao fim, mas você pode assistir esse programa lá no YouTube. Basta acessar Programa Educa Mais TV. Um forte abraço e até semana que vem.